Igreja, mergulhos profundos fazem pessoas profundas. Repete isso comigo: mergulhos profundos fazem pessoas profundas. Mergulhos profundos fazem pessoas profundas. Em contrapartida, a superficialidade faz pessoas rasas. Pessoas superficiais têm uma fé superficial, seus relacionamentos são de plástico, seu cristianismo é de fachada. Se somos superficiais em nossa relação com Deus, nós seremos superficiais em todas as áreas das nossas vidas. Se a nossa relação com Deus for superficial, nós seremos superficiais em todas as áreas de nossas vidas. Se nós não nos aprofundarmos e prosseguirmos em conhecer a Deus, a vida se torna uma farsa. Se não escolhermos nos aprofundar sempre, a superficialidade vai nos transformar em pessoas egoístas, em pessoas sem raiz, interesseiras, oportunistas. A superficialidade forma pessoas que na verdade são reflexos deformados do caráter de Cristo Jesus. Se há superficialidade, tudo será artificial. Pois sem profundidade não há transformação. Pois sem profundidade não há verdade. Sem profundidade, as amizades, a fé, a relação afetiva, o casamento, a adoração e até a oração são rasas. Superficialidade faz isso com o cristão, faz isso com o ser humano. E sabe o que é ser superficial? É não se aprofundar, é não fazer direito. Um dia eu vi uma criança tomando banho com o pai no vestiário. E sabe quando criança está começando a tomar banho sozinha? E eu comecei a rir porque ela começou tomando banho ensaboando a barriga. Depois ela continuou na barriga e ela terminou o banho ensaboando a barriga. Criança só ensaboa a barriga. É um banho superficial. Não existe como ela sair limpa desse banho. Não existe como ela sair, chances dela sair purificada desse banho. É um banho superficial. Ele não resolve muito, ele não muda muita coisa. E amados, num mundo onde tudo é imagem, tudo é casca, tudo é aparência, o que importa é a fachada, é o quanto eu estou mais bonito para os outros, é o quanto os outros me veem, é como eu estou nas redes sociais, é quão bonito eu estou nas minhas fotos. Tudo é exterior, tudo é aparência, tudo é fachada. Muito valor para as coisas externas, muito valor para coisas exteriores e pouco valor para coisas internas, pouco valor para princípios interiores. Então diga em voz alta para o seu vizinho: tem gente que devia comer maquiagem para ver se fica mais bonita por dentro.
Jesus usou uma metáfora para ilustrar o modo superficial e o modo profundo de se viver. É uma parábola que está em Mateus 7, 24 em diante. Ser superficial é construir a casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela caiu, porque estava edificada sobre a areia. Mateus 7, 27. E construir a vida de forma profunda é construir a casa sobre sólido alicerce, sobre a rocha. Ele disse: e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Uma pessoa profunda é uma pessoa que consegue resistir diante das tentações, diante das dificuldades, diante dos revés. Uma pessoa superficial, ou que vive um momento de superficialidade, ela se rende, ela se prostra, ela não aguenta a pressão, ela desiste. Não há mudanças com superficialidade. Um modo de se relacionar com Deus superficial não muda e transforma ninguém. A vida passa a ser aquela mesma lenga-lenga. É como que um ciclo em que você tem a sensação de já ter passado por todas aquelas fases, como um repetente que repetiu de ano, sem ver nada novo acontecendo. Mudanças são resultados de profundidade, de intensidade. Mudanças verdadeiras só acontecem com mergulhos de verdade. Diga glória a Deus por isso. Mudanças de verdade acontecem quando nós nos empenhamos de verdade, quando nós mergulhamos de verdade. Não adianta o gordo querer emagrecer, que nem eu vi outro dia, o cara comendo um baita de um Big Mac cheio de ketchup e mostarda. Ai, quero emagrecer. Orando: Senhor, queima toda a caloria. Falar: gordo, toma vergonha nessa cara. Jeová queima a caloria mandando um sanduíche daquele 2 hambúrguer. E tem crente que acredita nisso. Aprendi uma técnica. É só pedir para Jesus queimar a caloria. Jesus faz a parte dele, faz a sua. Tem que fazer dieta de verdade. Não é aquela dieta que você começa e vai bem durante o dia, e de madrugada está saltando geladeira. Não vai mudar nunca. Mudanças verdadeiras exigem um envolvimento verdadeiro. E gordo, não fica triste, tá? A gente está no mesmo barco. Eu estou de dieta também. Eu sei o que é isso. Estava me sentindo tão gordo, que se eu brincasse de bambolê, as pessoas iam me confundir com Saturno. Tinha até medo de bambolê. Estava tão gordo, que quando eu sentei no iPhone, eu criei o iPad. Eu sei o que é isso, gordo, não fica magoado. Diga: não dá para ser da boca para fora, tem que ser de verdade. Escolhe alguém e diz bem alto: não dá para ser da boca para fora, tem que ser de verdade. Tudo que você for fazer na vida tem que ser verdadeiro, tem que ser intenso, tem que ser profundo. Teu relacionamento com Deus tem que ser real. Escolha se aprofundar, as mudanças serão profundas. Jesus nunca chamou discípulo para ser superficial. Todo o time que Jesus formou era um time de profundos seguidores, de profundos discípulos. A forma de discipular de Jesus era profunda. Ele ia nas raízes, ele ministrava aos seus, ele lançava um princípio qualquer, um ensinamento qualquer. E quando ele sentia alguma resistência, quando ele sentia que aquele ensinamento não penetrou a alma, não foi encravado no coração, não foi absorvido pelo discípulo, ele não desistia, ele começava a fazer perguntas,
ele levava os discípulos a tirar as suas próprias conclusões, ele fazia com que os discípulos meditassem em cima daquele ensinamento, até que aquele princípio estivesse enraizado naquela vida. Em Mateus 6, Jesus ensinava, do verso 25 ao 34, os seus discípulos, sobre não estar preocupado por nada, em relação a coisa alguma. Depois da teoria, porque eles continuavam preocupados, porque nós não fomos chamados para viver teoria. Dá um glória. Diga para o seu vizinho com cara de bravo: você não foi chamado para viver teoria, você foi chamado para viver o evangelho vivo. Não se trata de seguir um conjunto de regrinhas, se trata de ter a vida transformada pelo poder do evangelho, transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Dê um glória a Deus forte por isso. Jesus extraía dos discípulos o melhor que aquela ministração podia fazer por eles. Ele estimulava os pensamentos. Ele deu uma série de exemplos, falou de flores, falou de pássaros nesse episódio, e depois perguntou: vocês não têm mais valores do que as aves? E eles eram obrigados a responder sim. Eles se aprofundavam naquilo, eles estavam ainda preocupados, e Jesus perguntava: se você continuar preocupado, você consegue aumentar um côvado da sua altura com essa preocupação? E eles tinham que dizer não. Toda a formação, todo o plano de constituição, de liderança de Cristo Jesus foi profundo demais. Eu não posso deixar isso entrar por um ouvido e sair pelo outro. Tem que haver uma entrega, eu preciso me render. Toda vez que eu escuto a palavra de Deus, Ele quer uma resposta, eu tenho que me envolver com essa resposta. Abra sua Bíblia comigo em 2 Reis. Quem achou vai dando glória a Deus aí. Já? Vem me ajudar então. 2 Reis 23. Deus quer para si uma família de muitos filhos, mas de filhos profundos, de filhos aprofundados nesse relacionamento, de filhos mergulhados em Deus, de filhos que têm sede de sua revelação, de filhos que têm sede de prosseguir nesse conhecimento. 2 Reis 23, de 1 a 7, diz assim o texto. É uma história sobre o rei Josias. Então deu ordem o rei Josias, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que foram encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos de todo o coração e de toda a alma. Repete comigo: de todo o coração e de toda a alma. Envolvimento completo, absoluto, mergulho profundo de todo o coração, de toda a alma, cumprindo as palavras dessa aliança que estavam escritas naquele livro, e todo o povo anuiu a esta aliança. Então o rei ordenou ao sumo sacerdote Hilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da porta que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal e para o poste ídolo e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles para Betel. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos da cidade de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua e aos demais planetas e a todo o exército dos céus.
Também tirou da casa do Senhor o poste ídolo, que levou para fora de Jerusalém até o vale de Cedron, no qual o queimou e o reduziu a pó, que lançou sobre as sepulturas do povo. Também derribou as casas das prostitutas cultuais, que estavam na casa do Senhor, onde as mulheres teciam tendas para o poste ídolo. Nós vamos até aqui, o capítulo inteiro segue contando uma série de derribações, de destruições de altares e de falsos ídolos, promovidos pelo rei Josias. Para entender melhor essa história, para dar sentido a essa pregação, nós precisamos voltar um pouco no tempo. Nós vamos voltar 2 gerações antes de Josias. Josias era neto de um rei chamado Manassés. Diga, Manassés. O filho de Manassés foi Amon e o neto de Manassés foi Josias. Manassés, igreja, foi o pior rei da história de Israel. Um rei que reinou por 55 anos. Meio século em que o povo andou em trevas, meio século de maldade. Um homem absolutamente perverso à frente de um governo corrompido. Para vocês terem uma ideia, Manassés fez o que era mal aos olhos de Deus, numa intensidade tamanha, que ele incentivou, não a adoração a Deus, mas uma adoração pagã, que envolvia todos os participantes dessa adoração em orgias sexuais. Ele estabeleceu prostitutas cultuais, ou seja, entidades recebiam autoridade e culto através do sexo ilícito, e essas prostitutas não cobravam para se prostituir, elas eram cultuais, os homens se deitavam com ela, e aquele ato pecaminoso era um alimento para aquela entidade. Ele estabeleceu prostitutas cultuais no templo, o mesmo templo que você lê na sua Bíblia, construído por Salomão, onde um dia a glória de Deus se manifestou de tal forma, que era impossível para qualquer um ficar de pé. Nesse mesmo templo, ele estabeleceu prostitutas cultuais, e relações sexuais ilícitas aconteciam ali. Fora que ele espalhou por toda Israel casas e pontos e templos onde essas prostitutas ficavam, eram santuários por todo o país. Ele trouxe de povos vizinhos magos, feiticeiros e prostitutas cultuais, e esses escravizaram os israelitas, o povo, com as suas superstições, com as suas manipulações, com a sua magia, com o seu encantamento, com o seu engano. O apetite pelo sórdido do rei Manassés era tão terrível, que ele chegou ao ponto de consagrar a Baal num altar o próprio filho, como sacrifício, como diz 2 Reis 21, num ritual de magia negra. Ele queima o próprio filho em consagração a uma entidade maligna. Um templo dedicado a Deus, um lugar santo, ungido, separado por Deus, agora era um covil de idolatria, de prostituição, de malignidade, de magia. Um templo invadido por prostitutas e por bruxos. A luxúria nessa fase negra de Israel era enaltecida. Os pecados eram comemorados, eram comuns, eram vistos como cultos. Assim como a promiscuidade, toda forma de relação pecaminosa. Os assassinatos nessa época foram frequentes em Israel. O rei conseguiu, com o seu governo imoral, arrastar para a lama todo o seu povo. Manassés, segundo Reis 21:9, diz assim: Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante de Israel. A Bíblia está dizendo que Manassés errou tanto, que os seus erros e as suas falhas fizeram com que eles, o povo, fossem diante de Deus pior
do que os inimigos que Deus destruiu para que esses não contaminassem a Israel. Eles chegaram numa degradação moral, no fundo do poço, de tal maneira que Deus falou: vocês são piores do que o povo que estava antes do que vocês aqui nessa terra, e que eu tive que eliminar para não contaminar vocês. Uma degradação, uma corrupção sem precedentes. E o que fez com que Manassés, e esse povo que era povo de Deus, igreja, era o povo de Deus, o que fez com que esse povo fosse visto aos olhos de Deus, o que fez com que esse povo fosse declarado por Deus pior do que as nações idólatras, pior do que as nações pagãs? Diante de Deus, igreja, não existe diferença de pecado. Pecado é pecado, mas aos olhos de Deus, os incrédulos, os pagãos, fazem o que é de sua natureza, o que lhes é comum. Os povos pagãos cultuavam outros deuses, não conheciam a verdade, não conheciam a Deus, se envolviam nessa idolatria, se envolviam nesse paganismo, porque era o que lhes era comum. Essa era a sua verdade, esse era o seu conhecimento, esse era o entendimento. Muitos o faziam acreditando mesmo estar adorando a Deus. O que fez com que Israel, que praticou as mesmas coisas que os povos pagãos, fosse visto como pior do que os povos pagãos. Igreja de Israel era um povo santo, Israel era um povo consagrado, era um povo separado. Israel conhecia a verdade e isso fazia toda a diferença. Do inocente nada pode ser cobrado, porque não conhece a verdade, mas aquele que conhece a verdade e faz as mesmas coisas que os incrédulos e comete os mesmos pecados. Quando alguém que conhece a Deus peca conscientemente, ele sabe o que está fazendo. Ele sabe que isso não se trata de uma escolha religiosa, ele sabe que isso não se trata de um momento a ser vivido, ele sabe exatamente que a sua atitude está ferindo o coração de Deus, está manchando a sua história com Deus, está corrompendo a sua aliança com Deus, está cavando um abismo entre a sua vida e a presença de Deus. Era um mix de cultura. Conhece um mix de cultura? Eu quero o reino, eu quero o melhor que o reino possa me dar, mas eu também quero provar do prazer que o reino das trevas pode me conceder. Eu quero o melhor do reino, eu quero a bênção de Deus sobre tudo que eu fizer, eu quero ser feliz com a alegria que vem do céu, eu quero ir para o céu, eu quero ser salvo, mas eu também quero a independência, a imoralidade, o sexo fora do casamento, a promiscuidade, o prazer do pecado. Eu quero os dois, e posso falar, é completamente normal, hein? Porque eu não preciso ser religioso para seguir a Deus. Eu posso andar com Deus e fazer as mesmas coisas que eu fazia antes de conhecer a Cristo, estando no mundo, que tudo bem, eu sou crente, eu estou no céu, Deus me ama, eu estou cheio do Espírito Santo, eu só não sou religioso. Quando alguém quer pecar e quer errar, ele arruma muito argumento para fundamentar a sua teoria, para se sentir mais em paz com a sua consciência e com os seus pecados. Religiosidade é algo completamente diferente disso. Obediência à palavra de Deus é obediência à palavra de Deus, não a regras impostas por homens. Todas as vezes que eu desobedeço a palavra, eu não estou desobedecendo as regras de uma instituição, mas eu estou desobedecendo diretamente a Deus. E o que é pior? Eu me torno pior do que os ímpios, porque os ímpios, Deus sabe que estão no engano, mas eu tenho a verdade, eu estou na luz, eu sei o que estou fazendo, eu estou consciente dos meus atos. Pior que um pagão. Ah, mas Deus é misericordioso, Ele me perdoa. Sim, Deus é misericordioso, sim, Deus ama, sim, Deus perdoa, mas você sabe até onde vai a misericórdia de Deus? Até o momento que você começa a usar a misericórdia de Deus para justificar seu pecado.
até o momento que você peca dizendo, eu peco porque eu sei que Deus me perdoa, ela vai até aí. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Nós somos falhos. E se não fosse essa misericórdia, não ficava um de pé. Nós somos falhos, eu sou falho, você é falho. O castigo que eu merecia, esse Ele não me dá. O nome disso é misericórdia. E melhor, nós temos a graça, que é, além de eu não receber o castigo, Ele ainda me dá prêmios. Misericórdia e graça é um assassino chegar diante de um juiz, ele tem como sentença a cadeira elétrica, e o juiz falar, você merecia morrer pelo seu pecado, mas eu não vou te matar. Isso é misericórdia. A graça é o juiz dizer, e além de não te matar, eu ainda vou te dar $1 milhão. Isso é graça. Nós temos a misericórdia, nós temos a graça, mas nem a misericórdia e nem a graça podem se transformar num argumento para que eu leve uma vida de pecado. Eu já estou salvo mesmo, Deus já escreveu meu nome no livro da vida, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso viver na carne, que não há problema nenhum. A misericórdia vai até aí. Nós somos falhos, nós corremos o risco de pecar, e em verdade nós pecamos, nós falhamos. Aquele que diz que não tem pecado já pecou, porque está mentindo. Nós somos falhos. Agora, uma coisa é pecar, reconhecer esse pecado, se arrepender diante de Deus, se sentir incomodado pelo Espírito Santo, procurar conserto, acertar aquela situação, pedir perdão se for necessário, liberar perdão se for o que Deus pedir. Outra coisa completamente diferente é virar escravo do pecado, é pecar premeditadamente, se deixar escravizar por isso. Lutero, o pai da reforma protestante, disse, eu não consigo impedir que um passarinho pouse na minha cabeça, mas eu posso impedi-lo de fazer um ninho nela. São coisas opostas. Uma coisa é eu errar, uma coisa é eu cair, outra é eu cair e continuar caindo, continuar deitado, continuar na lama. Agora nós corremos o risco de errar, nós corremos o risco de falhar. Por mais que você ame a Deus, você luta todos os dias contra as trevas, você luta todos os dias contra o inferno, você luta todos os dias contra Satanás, você luta contra você mesmo, contra a sua própria natureza, que é mais forte do que você. Se fosse fácil, ninguém caía, ninguém errava. É uma guerra diária. E por vezes, por distração, por falta de vigilância, por ansiedade, ou até por frustração mesmo. Deus falou que ia fazer, não fez do jeito que eu queria, no tempo que eu queria. Não era nem o que você queria viver. É algo completamente diferente de tudo que você escolheu para a sua vida. Não casa em nada com o que você decidiu viver até a volta de Jesus. Mas é uma distração, é uma falta de vigilância. Esses dias, a pastora Denise entrou, saindo do banheiro no quarto, com um spray na mão, dando glória a Deus. Glória a Deus, que grande livramento. Eu falei, o que foi, Denise? Eu achei que isso aqui era um desodorante. A hora que ela me mostrou, era um spray de graxa. Aquele pretinho para pintar sapato. Imagina. Disse para o seu vizinho, e agora você, com esse sovaco todo engraxado. Uma distração, e você estava em pé, e no outro dia está caído.
Como pode? Nem você mesmo entende. Quanta inconstância, quanta instabilidade. Como é que eu cheguei nisso? Josias promove uma reforma. O templo do jeito que está não pode ficar. Essa falsa adoração não pode se manifestar e se estabelecer desse jeito. O meu avô fez o que era mal, o meu pai fez o que era mal, mas eu não vou me submeter à mesma maldição hereditária. Ela para aqui no meu pai, ela não passa para a minha vida. Eu escolhi servir a Deus, eu escolhi quebrar essa maldição. Eu vou derrubar os postes ídolos, eu vou derrubar os altares, eu vou queimar tudo aquilo que está de impuro na presença de Deus. O pai de Josias, Amon, fez o que era mal, como Manassés, mas Josias não. Na verdade, ele assumiu o trono, e uma das primeiras questões que ele precisava resolver era essa, porque ele sabia que ele não teria sucesso como rei em nenhuma das suas empreitadas, se o lugar de culto não fosse restaurado, se a espiritualidade de Israel não fosse restaurada. Ele conhecia os segredos espirituais, não haveria governo eficaz com a espiritualidade tão corrompida. Uma das suas primeiras perguntas foi: o que eu posso fazer para resgatar, para restaurar a sanidade e o bem de Israel, nessa lixeira moral que Jerusalém se transformou? O que eu posso fazer para tentar mudar esse curso maligno em que esse povo vem andando desde que meu avô assumiu o trono? E Josias começa pelo templo, Josias começa pelo lugar de culto, Josias começa pelo lugar de adoração, onde Deus deveria ser adorado. Diga em voz alta: ele começou pelo espiritual. Toda restauração profunda, toda restauração verdadeira tem que começar pelo espiritual. Se você restaura todas as áreas da sua vida e não restaura a espiritual, vai ser uma questão de tempo para todas as áreas de sua vida estarem um caos. Se você não restaurou mais nada, mas restaurou o espiritual, também é questão de tempo para que todas as áreas da sua vida comecem a ser restauradas. O tipo de culto a Deus, o tipo de culto de um homem, define a sua vida. Se ele cultua a Deus, ele recebe o impacto da resposta de Deus. Se ele cultua as trevas, ele vai ter que lidar com as consequências desse culto. Ele será alvo de todos os dardos inflamados das trevas. Diga em voz alta: o culto. Escolhe alguém então, vai. O tipo de culto. Mais alto: o tipo de culto define o tipo de vida. A qualidade da adoração define a qualidade de vida. Aquilo que é a tua vida diante do altar vai determinar o que vai ser a tua vida longe do altar, nos 24 horas de cada dia, dos 7 dias de uma semana. Se ele restaurasse tudo e deixasse de restaurar o templo, não haveria restauração. Se sua aliança com Deus não é restaurada antes de qualquer coisa, toda e qualquer restauração será superficial, será de fachada. Não é para inglês ver, é restauração para irmão ver. Conhece a restauração para irmão ver? Está tudo arrebentado, mas a fachada está pintadinha, está bonita, tem um sorrisão, estão de mão dada na igreja, está tudo nota 1000. Mas interiormente um caos, uma podridão, tudo destruído. Restauração para irmão ver, é chegar na igreja, dar glória, cantar, louvar, adorar e sair daqui e viver pior do que o ímpio. Josias e os sacerdotes se voltaram à palavra. Quando começaram a restaurar o templo, tirar os ídolos de lá de dentro, eles acharam Deuteronômio,
acharam um livro e começaram a ler esse livro, e todos entenderam, é o que tem que ser feito, vamos voltar à palavra. Do menor ao maior, todos conseguiram escutar a palavra, todos tiveram acesso à palavra de Deus, às leis de Deus. E isso leva Josias a eliminar do templo os utensílios feitos a Baal e aos exércitos de todo o céu, como nós lemos, ele queimou todas essas coisas. Ele destituiu os sacerdotes que o avô e o pai tinham instituído para queimar incenso para os falsos deuses. Ele derribou, ele destruiu as casas e os santuários de prostituição cultual. Em outras palavras, ele fez o rapa, não sobrou nada. Ele se levantou como uma voz de autoridade profética. Ele fez uma limpa em Israel, não sobrou ninguém, não sobrou um poste ídolo para contar a história. Ele tocou fogo em tudo. Diz o seu vizinho, tem que ser em tudo. Tem que tacar fogo em tudo. O que é a profundidade? É aquela decisão que você toma, irreversível, eu nunca mais vou voltar atrás. Você queima o que tem que ser queimado. Não dá para queimar parcialmente, você queima 90% e deixa 10%. Esses 10 vão te fazer cair. Eu tirei o álcool, eu tirei a cocaína, eu tirei o crack, mas eu não tirei a maconha. A maconha vai te fazer voltar a todas as outras drogas. Está que nem um irmão que ouviu um culto sobre Jezabel, sobre prostituição, e ele se convenceu e falou, eu já sei o que eu tenho que fazer, eu vou queimar todas as minhas revistas pornográficas. Aí ele chegou em casa, fez uma fogueira, jogou a primeira, jogou a segunda, na terceira, quando chegou a quarta, ele falou, puxa, mas essa é a edição especial, não queimou. Queimou a quinta, queimou a sexta, a sétima, na Maite Proença não vou queimar, coitadinha, deixou de lado. Pergunta se esse irmão conseguiu sair do vício de masturbação. Nem uma unha sequer, diga em voz alta, Satanás, nem uma unha sequer. Eu vou me aprofundar. Chega de superficialidade. Essa foi a declaração de Moisés para o faraó. O faraó queria que Moisés tivesse algum rabo preso com o Egito. E Moisés disse, nem uma unha sequer. Você não vai ter nada nosso, a gente não vai ter vínculo nenhum, a gente não vai ter ligação nenhuma. Eu me separei, eu me santifiquei. Hoje eu vou viver para Deus e para a glória de Deus. Custe o que custar. Glória a Deus, aleluia. Toda podridão tem que ser varrida. Deita fora os altares, deita fora o culto aos falsos ídolos. Nos antigos lugares altos, o que se realizava ali na verdade eram os desejos das pessoas. Todo e qualquer desejo repulsivo, por mais que fosse do ser humano, se cumpria nessa fase de trevas. Eles subiam a um lugar alto e ali haviam sacerdotes e qualquer coisa acontecia. Qualquer desejo que eles tivessem, aconteciam. Sempre tinha um Deus ou uma deusa para qualquer capricho do ser humano. Quer matar o filho, quer matar alguém, quer derramar sangue, quer transar, quer fazer o quê? Tinha sempre um Deus que respaldava o pecado de qualquer um daqueles israelitas. O que aconteceu com o território de Israel? Virou um circo religioso. Para todo lado havia algum tipo de adoração, algum tipo de culto, algum tipo de poste ídolo, algum tipo de falso Deus. A religião naqueles dias nada mais era do que a busca dos homens por um auxílio sobrenatural para satisfazer algum desejo seu. Era a religião da satisfação dos desejos, que envolviam muitas coisas,
pactos para ter poder econômico, para ter uma boa colheita garantida, para ter bem-estar, ou a morte do inimigo, ou a vantagem sobre alguém. Conhece rituais de magia negra? Não importa o quão escuro, o quão sórdido é o seu desejo, vem cá que a gente faz, vem cá, quer matar quem, quer acabar com a vida de quem, quer acabar com o casamento de quem, quer roubar o marido de quem, vem cá que a gente faz. Era isso. Agora, sobre o reinado de Josias, quando ele destrói esses postes ídolos, a ênfase já não é mais o desejo humano, já não importa tanto o que o homem quer, importa qual é a vontade de Deus. Israel passa a ficar e estar centrada em Deus. O que importava era o que Deus queria, não os desejos humanos. Aparentemente tudo foi perfeito. Uma reforma dessa, as pessoas envolvidas, o templo agora limpo, pronto para ser um lugar de adoração e de culto a Deus. Só que surge Jeremias, diga em voz alta, Jeremias aparece para querer estragar a festa. Estavam todos cantando nas inaugurações feitas, todos se alegrando no templo, havia um movimento ali, uma coisa importante tinha acontecido, nós estamos nos voltando para Deus, glória a Deus, o templo está aí, nós temos um lugar para vir. Só que aparece o profeta, para estragar a festa, com uma pregação, um sermão estranho, parecia não casar com o momento. Olha o que Jeremias começa a gritar na porta do templo restaurado. Palavra que foi dada a Jeremias da parte do Senhor: põe-te à guarda da casa do Senhor e proclama ali esta palavra, e dize: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que estáis por estas portas, para adorares ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar nesse lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é esse. Que pregação é essa, Jeremias, na inauguração do templo? Depois de uma reforma dessa, os postes caíram, o rei se arrependeu, eles leram a Bíblia, leram a lei, todo mundo se voltou à lei. Eles estavam gritando: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é esse. Que pregação é essa, Jeremias? A reforma havia sido concluída, a limpa tinha sido feita, mas que sermão é esse? Sabe o que Jeremias queria dizer com esse sermão? Sabe por que essa palavra de Deus foi decretada sobre esse momento do seu povo? Porque anos de pecado haviam formado uma crosta no coração dos filhos de Israel e na consciência do povo. Por mais alegres que eles estivessem com aquele momento, o pecado ainda endurecia os seus corações. Eles estavam endurecidos, insensíveis, pouco receptivos à palavra que anunciava aquela salvação. Aquela poluição moral vivida por tantas décadas os contaminou a ponto de estar impregnada naquela gente. Puxa, mas já não está bom demais? Nós já paramos com tudo, nós já destruímos os ídolos, nós já estamos aqui na casa do Senhor, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é esse. E ele grita: não confie nessas palavras falsas. Que choque! Ele diz, Jeremias 4,3: lavrai a vosso campo e não semeeis entre espinhos. O primeiro texto é Jeremias 7, de 1 a 4. Mas ele também diz: lavrai os vossos campos e não semeeis entre espinhos. O que é lavrar o campo? É arar o campo, é preparar o campo para receber a semente. Ele estava dizendo: os corações de vocês não estão prontos, vocês não estão
se aprofundando no que está acontecendo agora. Ara o seu coração. O arado é uma figura de um coração arrependido diante de Deus, quebrantado diante de Deus, que está se preparando para receber a semente dos céus, para receber o que Deus tem para nós. Havia ocorrido uma reforma tremenda, mas uma reforma superficial. Tudo que o rei poderia fazer, ele fez, foi feito. Tudo que cabia ao rei foi feito. O culto imoral foi banido. Tudo parecia ter mudado, mas na essência nada mudara. E Deus aponta o povo, é aparência, é fachada, é uma restauração superficial. Deus acusa o povo. Mas Deus, nós abandonamos tantas coisas erradas, nós eliminamos, nós tacamos fogo. Como pode? As transformações exteriores foram tremendas. Qualquer um olhando aquele momento ia chorar, se comover e orar em línguas, ia dar glória. Mas Deus estava dizendo: as mudanças interiores são imperceptíveis. Não percebi mudança nenhuma nos seus corações. As pessoas estavam naquele lugar lindo, consagrado a Deus, santo, proferindo jargões religiosos da época. Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é esse, que equivale ao glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor no hoje. Elas diziam as palavras certas, mas elas mesmas não estavam certas. Pois não se trata de frequentar a igreja, não tem a ver o quanto tempo você passa na igreja fazendo coisas para Deus, não tem a ver o quantas vezes você vem para a igreja na semana, não tem a ver o quanto as pessoas veem o seu rostinho na igreja, dizendo glórias, aleluias. Não se trata do que você aparenta, não se trata do que é exterior, não se trata do que você permite que os outros saibam sobre você, não se trata do que os outros veem em você, do que você permite que os outros possam ver em você. Não se trata de frequentar um culto, de estar presente fisicamente na igreja, de ter as palavras certas, de repetir o que todo mundo está dizendo. Se trata de amar a Deus. Se trata de amar ao próximo. Se trata de aprofundar-se em Deus. Não é o obedecer por obedecer, sem saber o que você está fazendo. Não é o se submeter sem ver sentido nisso, sem que o teu coração esteja feliz e alegre em se submeter. Não é abrir mão da carne, sem saber e sem ter a convicção e a certeza de que o que Deus tem para a sua vida é muito maior do que isso. Não é renunciar os desejos que você sente por renunciar, mas é o sabendo que Deus está te pedindo coisas, porque Ele quer te transformar, Ele quer te levar a novos níveis de unção, novos níveis da presença dEle, Ele quer te dar revelação, Ele quer poder te usar, Ele quer poder confiar em você, Ele quer poder te dar autoridade, Ele quer poder te fazer viver nessa terra os planos que Ele mesmo estabeleceu para a sua vida. Não se trata do quão envolvido no ministério eu estou, mas se trata em quantas horas eu gasto na presença do meu Deus, do quanto eu o amo,
do quanto eu me dedico por amor a Ele. Se trata de guardar mandamentos, de obedecer, de servir, mas porque eu tenho uma fé apaixonada, porque nada mais nessa vida me faz sentido se não for a presença de Deus. Porque depois que eu conheci a glória, eu não consigo ter mais satisfação em nada que esse mundo possa me oferecer. Eu escolhi o altar, eu escolhi a presença, e sem essa presença eu vou morrer, sem essa presença eu vou ser destruído. Eu não consigo voltar atrás, eu não tenho para onde correr, só Ele tem as palavras da vida eterna. A minha restauração está no altar, a minha vida só será profundamente transformada se eu mergulhar em Sua presença. Só aí o impacto dessa santidade vai me santificar. O local certo e as palavras certas podem servir só de fachada para um coração corrupto, para um coração corrompido. Diga isso para o seu vizinho com cara de bravo, com cara de profeta. O local e as palavras podem servir só de fachada para esconder um coração corrompido. Aparecer na igreja e repetir o amém, e repetir o glória a Deus, e cantar as letras que são projetadas num telão é a parte fácil. Só que se você parou por aí, tua fé é superficial, teu cristianismo é de fachada. Você pode estar no lugar certo, na hora certa, falando as coisas certas, e Deus vai te olhar e vai denunciar o teu estado, como se Deus estivesse dizendo: vocês querem enganar quem? Eu não conheço seus corações, eu não conheço seus pensamentos. Essa é a parte fácil. Agora, ter uma vida dedicada a Deus, ter uma vida consagrada a Deus, buscar a face de Deus todos os dias, porque Ele é a razão da sua existência, não ceder às pressões, não negociar o seu tempo com Deus, não negociar os seus valores, não se contaminar com esse mundo, porque você foi enviado como ovelha em meio a lobos. Não se contaminar com os lobos, não se transformar numa ovelha que começa a ter nariz comprido, orelha pontuda. Só é possível se você for profundo no Evangelho. Vir para a igreja e dar glória é a parte fácil. O difícil é você consagrar-se a Deus diariamente, é você ler a Bíblia e meditar nas Escrituras Sagradas. É você gastar tempo mergulhado na presença de Deus, é você gastar tempo querendo entender o que Deus quis dizer com aquele texto, qual a revelação por detrás daquilo, o que Deus está querendo te dizer naquele momento. Cantar na igreja é fácil, mas quem busca comunhão com Deus, quem hoje está buscando comunhão com Deus, porque é só essa profundidade que vai me blindar contra os ventos, contra tempestades, contra os rios que transbordam. É só criando muita raiz que eu vou suportar o dia ruim, o dia da perseguição, o dia da tristeza. É só criando muita raiz em Deus, é só me aprofundando mesmo, é só mergulhando profundamente. O que adianta ter uma fachada de santidade aos olhos do vizinho? O que adianta o vizinho acreditar que você é santo, se Deus vê todas as coisas e os olhos deles estão em todos os lugares? As pessoas têm vivido muito preocupadas com a aparência exterior e pouco preocupadas com valores interiores. É muita pose, é muito estilinho, é muito biquinho para pouco conteúdo. Tudo muito fofo, mas cadê os frutos? A reforma de Josias, igreja,
foi como a festa e a cerimônia de um casamento. Josias se preocupou com a festa, com a cerimônia. Josias se preocupou com a logística dos padrinhos, da pajem, a aliança chegando, com a comida, com a decoração, com o lugar da festa. Jeremias se preocupou com o casamento em si. Quem casou sabe disso. O casamento não é a festa. O casamento não é comer bolo branco. Não é dançar com a noiva, não é dançar com os padrinhos, não é jogar buquê. O casamento é muito mais que isso. O casamento é o dia a dia. O casamento é amar de forma prática. O casamento é o perdoar, o saber reconhecer as diferenças existentes entre um casal, é saber se doar, é saber abrir mão da própria felicidade em virtude da felicidade da pessoa amada, e isso todos os dias, o quanto tempo for necessário, até que a morte nos separe. Casamento é comunhão, casamento é honra, casamento é consideração, casamento é amizade, casamento é manter a chama acesa, é manter a chama viva, todos os dias, porque se essa chama se apaga, esse casamento passa a viver uma fase de superficialidade. O carinho é superficial, o envolvimento é de mentira. Josias se preocupou com a cerimônia, foi maravilhosa, foi linda. Jeremias foi mais profundo. Tudo está muito bonito, tudo está bem perto do que poderia ser melhor. Estou gostando de ver o coro. Templo do Senhor é esse. Só que não acreditem nessa mentira, porque a coisa toda não vai terminar nessa festa. Não sai comemorando, glória a Deus, nasci de novo, agora é nós. Me fala como é que você vai estar daqui 20 anos. Me fala qual será o seu estado espiritual daqui 10 anos. Me fala como você vai terminar a sua carreira, que aí eu vou acreditar na sua conversão. A cerimônia é sempre linda, o batismo é sempre maravilhoso, os inícios são sempre especiais, mas Jeremias está preocupado com o casamento em si. Como é que vai ser esse casamento? Você vai amar a Deus? Você vai se comprometer em estar do lado dele na saúde ou na doença, na abundância ou na escassez, na alegria ou na tristeza? Você vai seguir esse Deus independente do que você viva? Esse mesmo fervor, esses mesmos cantos que estão nos seus lábios, vão ser os mesmos daqui 5 anos, daqui 10 anos? Ou esse amor vai morrer, ou essa fé vai morrer? Repudiar o pecado é fundamental. Josias fez o que tinha que ser feito, mas a partir dali, Deus estava exigindo profundidade. Tinha que haver um mergulho profundo. Tinha que haver um mergulho verdadeiro. E se você quiser mudança de verdade na sua vida, entenda que Deus te trouxe para te dar a oportunidade de mergulhar de cabeça nesse rio, de mergulhar de boca no pó, de mergulhar na presença de Deus, porque só uma entrega verdadeira, só um arrependimento verdadeiro, só uma contrição verdadeira vai te libertar de tantos laços que te amarraram durante tanto tempo. Só um mergulho profundo vai te dar força para lidar com todas as pressões que você vai viver diariamente, para ceder, para abrir mão, para desistir. Não é só parar de beber, parar de fumar, parar de mentir, parar de fazer fofoca. É mergulhar na presença de Deus. É mergulhar em Jesus. É dizer: Jesus está aqui, ó, me distraí, estou cheio de graxa. Eu sei que o Senhor me ama, eu sei que o Senhor me chamou. E eu sei que não vai haver sentido, eu sei que daqui muito a pouquinho eu vou estar vazio de novo, se eu não me aprofundar. Eu sei que daqui a pouco vai ser muito difícil me manter de pé, se eu não me aprofundar. Eu escolho a tua presença, eu escolho me derramar diante do teu altar. Eu preciso dessa restauração, eu preciso dessa unção, eu preciso dessa liberdade. Foi o Senhor que me chamou, foi o Senhor que me escolheu, o Senhor me santificou.
Não tem cabimento, depois de tantos anos, eu estar tão com um pé no mundo e um pé no reino. Algo de maravilhoso tem que me alcançar hoje. O que só é possível se você for profundo, se você tratar com a verdade, se você prostrar-se diante de Deus com verdade. Eis-me aqui, Jesus. Não me importa o quão linda foi a festa de casamento, eu tenho sido infiel nesse casamento, eu não tenho feito a minha parte, eu não tenho te amado como eu deveria te amar, eu não tenho respeitado a tua palavra, eu não tenho te respeitado, eu não tenho te honrado, eu perdi o temor de ti, e eu preciso de uma restauração profunda, porque se eu continuar sendo raso com Deus, eu vou ser raso em todas as áreas da minha vida, não haverá mudança, não haverá transformação. O meu evangelho vai se resumir, aí sim, a um ato religioso, a um apego num conjunto de regrinhas, o que eu posso e o que eu não posso fazer. Se eu quiser vida transformada por Jesus, eu preciso mergulhar. Curva a sua cabeça e feche os teus olhos. Ele nos ama. Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de misericórdia, de graça. É por isso que fica fácil para a gente cair nesse engano, porque mesmo errando, você continua sabendo que Deus te ama, sentindo esse amor. Ele não desiste de te amar, Ele não desiste de você. É por isso que é fácil para alguém se afastar, pecar. Agora esse amor tem que ser um motivo para o seu coração se quebrantar. Você devia pensar, mesmo depois dos meus erros, mesmo depois de tudo que eu fiz, Ele continua me amando, então Ele merece o meu melhor. É a melhor relação que eu tenho, ninguém vai me amar desse jeito. Eu vou me aprofundar, eu quero ir fundo com Deus, eu vou até o fim por Ele, eu vou até o fim com Ele. Você sabe o que é viver de aparência, você sabe o que é viver de imagem. Quanto mais a aparência é importante, mais vazia a pessoa se torna. A restauração, há um caminho. Começa com arrependimento. Começa com você escolher abandonar pecados, quebrar os postes ídolos, destruir a contaminação no templo, que hoje é você, habitação do Espírito Santo. Mas termina com um entendimento de que todos os dias você precisa desenvolver a tua salvação, de que todos os dias você precisa se alimentar da palavra, de que todos os dias você tem que se aprofundar em Deus. Do contrário, essa superficialidade te enfraquece, e assim você não consegue evitar uma queda, porque os valentes caem. Jeremias se preocupava com a vida em si, é o dia a dia, é o que você vai fazer com o que você está escutando agora, é como você vai se posicionar a partir de hoje. Já não importa o ontem, já não importa o que você fez até você pisar nessa casa, vai importar o que você vai fazer a partir de agora, o que você vai fazer com o que você escutou. Ainda com seus olhos fechados, eu sei que há muitas pessoas que vieram a primeira vez a essa casa, e o que eu preciso te dizer é que Deus te ama, é que a misericórdia de Deus é incomparável. E sabe o que faz Deus diferente de todos os outros falsos deuses? É a sua bondade, é o seu amor. A sua bondade dura para sempre. Ele continua amando, Ele continua querendo resgatar, querendo restaurar, querendo salvar. Esse Deus escolheu essa noite para que você estivesse na presença dEle, porque Ele está te dando uma oportunidade de viver mudanças de verdade,
de viver uma transformação profunda, mas para isso você tem que dar um mergulho profundo. Mudanças profundas exigem mergulhos profundos. Por isso, ainda que seja a tua primeira vez nessa casa, não importa. Onde quer que você esteja, levanta a tua mão direita bem alto. Se esse é o teu desejo, eu quero orar pela sua vida. Eu quero um mergulho profundo. Eu quero a partir de hoje levar a minha fé a sério, levar o evangelho a sério. Eu quero um relacionamento de verdade com Deus. Eu quero conhecer Jesus. Eu não quero só ter uma religião e uma fé inoperante. Eu não quero só poder declarar para os outros que eu tenho essa ou aquela religião. Não se trata de religião, se trata de relacionamento com Deus. É o que eu entendi hoje e é o que eu quero para a minha vida, é o que eu quero para a minha família. Onde você estiver, levanta a tua mão direita bem alto. Principalmente se você estiver nos visitando, Ele te trouxe. Eu quero orar por você. Se você levantou a sua mão, se coloca de pé no seu lugar, nós vamos orar. Se coloca de pé. Mesmo que você não tenha levantado a mão, se você quer receber essa oração, fique de pé no seu lugar. Como Deus ama o coração sincero. O simples ato de você se levantar da sua cadeira é uma resposta a Deus. Você está dizendo: eu escutei a tua palavra e eu estou correspondendo. Eu quero essa transformação, eu quero essa mudança. Eu quero um relacionamento verdadeiro contigo. Então, com seus olhos fechados, repita assim comigo: Senhor Jesus, eu hoje apresento a Ti a minha vida, a minha verdade, tudo que sou, tudo que tenho. Eu te peço perdão, Senhor, porque eu tenho falhado contigo. Eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu te peço perdão pela minha incredulidade, pela minha indiferença, pela dureza do meu coração. A partir de hoje, eu tomo uma decisão. Eu não mais serei superficial, raso com a minha espiritualidade. Porque hoje eu entendo que se espiritualmente eu estiver bem, que se eu nascer de novo, todas as outras áreas, consequentemente, serão abençoadas. E o que eu te peço hoje é: lava-me no sangue do Cordeiro, purifica minha alma, limpa o meu coração, limpa minha mente, arranca do meu interior tudo aquilo que não vem de Ti, transforma a minha cultura, a minha forma de pensar, de conceber. E hoje, toma minha vida nas Tuas mãos. A partir de hoje, me usa como instrumento Teu. Glorifica o Teu nome através da minha vida, em nome de Jesus. Pai querido e amado, nós oramos por cada um que aqui está. Te pedimos: escreve cada nome no livro da vida. Livra cada um dos seus de toda a tentativa satânica de roubar esta semente. Nós declaramos que esses corações são terras férteis, onde essa semente vai frutificar. Vai haver mudança, vai haver profundidade, vai haver uma relação contigo viva, eficiente, ó Deus, transformadora, regeneradora. Marca estas vidas com teu amor, com a tua alegria, com a tua graça, misericórdia e poder, para que eles saiam dessa casa, meu Deus, podendo se alegrar na leveza espiritual que tem aquele que tem os seus pecados perdoados, podendo se alegrar no fato de saberem que podem ser hoje chamados filhos de Deus, e que tem diante de si toda uma vida cheia de oportunidades para ver a Tua glória, para restaurar áreas de suas vidas que foram assoladas. Livra-os, liberta-os, dá autoridade e força para que eles possam destruir toda a idolatria, toda a malignidade, todo o mal, e assim, ó Deus, cumpre a obra que o Senhor mesmo começou. É como nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, amém. Aplauda o Senhor Jesus, aplauda o Senhor Jesus, aplauda Jesus. Se você fez essa oração pela primeira vez, pode se assentar. Há pessoas espalhadas por essa casa com pranchetas. Eles querem anotar o seu nome, o seu e-mail, para que você tenha a chance de desenvolver a sua fé, de se aprofundar, de mergulhar em Deus e no conhecimento de Deus. É para isso que a igreja existe. Dê mais uma salva de palmas a Jesus, igreja. Ele é santo, Ele é Deus. Não vai importar muito o que ficou para trás. Você não consegue mudar o que ficou para trás. Os erros já foram cometidos. O que você consegue ter é o perdão. Mas como é que vai ficar daqui para frente? Qual vai ser a sua atitude daqui para frente? Como você vai se posicionar diante de Deus? Você tem uma vida toda
pela frente para ser vivida para Deus. Você tem a oportunidade de viver tudo que Deus ainda te prometeu, porque mesmo que você tenha sido infiel, Ele permaneceu fiel. E só não vai acontecer se você continuar sendo superficial, se você mergulhar hoje, se a tua escolha for um mergulho profundo. O resultado disso será tão maior da tua capacidade de idealizar, porque sempre o que Deus faz é maior e melhor do que nós pedimos ou pensamos. Vamos nos colocar de pé. Há ministrações que nos trazem informações, mas essa mesma palavra que para um falou de um jeito, para outro falou de outro. Teve gente que foi cortada. A palavra penetra, ela mexe com a gente, ela incomoda. É aquela verdade, é aquela realidade dos céus. Isso exige uma resposta. Como é que você vai responder? Não são só as palavras certas, não é só o lugar certo, mas é a entrega. A qualidade da tua adoração vai determinar a qualidade da sua vida. Como é que você vai adorar a Deus hoje? Ele te ama. Se precisar limpar essa sujeira, derrubar esses postes, tirar esses utensílios, se desvincular da contaminação, isso precisa ser feito agora. Ele vai te ajudar, Ele vai te perdoar, Ele vai te purificar, Ele vai te justificar, não porque você é bom, mas pelo mesmo motivo que eu sou purificado, porque Ele tem misericórdia, porque Ele me ama, e porque Ele não desiste de mim. Teu corpo é templo do Espírito Santo, é morada de Deus. Você não pode fazer com o seu corpo aquilo que você bem entender. Teu corpo foi consagrado a Deus, você é santo, você foi separado. Se você deixou entrar algo de maligno, algum utensílio de morte a outros deuses, houve alguma consagração, algum incenso queimado a um Deus falso, uma prostituição cultual é prostituição como qualquer outra, sobe do mesmo jeito, sobe alimentando a mesma entidade. E como é que você vai lidar com isso? Fingindo que nada aconteceu? Ou se jogando aos pés de Cristo, se jogando diante do altar, se aprofundando para que haja uma transformação de verdade? Nós vamos adorar a Deus agora, e eu quero te convidar a fazer isso intensamente. Se for para andar com Deus, seja profundo. O pior mundo para se estar é aquele em que o cristão não se firma com Deus, não se aprofunda em Deus. Você não tem nem o melhor desse mundo, que toda vez que você pecar, o Espírito de Deus vai te incomodar, e você não tem nada na presença de Deus, porque você não abriu mão das coisas do mundo. É o pior lugar para se estar. Você pode viver em meio à Babilônia, você não pode se contaminar com a Babilônia. Nós vamos adorar a Deus, e eu convido a igreja a adorá-lo intensamente, porque essa adoração, esse quebrantamento, essa humilhação, essa contrição diante do altar, vai te aproximar de Deus, vai te aproximar dessa graça. Se você ora em línguas, comece a orar agora, você e Deus. Esquece quem está à tua direita, à tua esquerda, mas é você e Deus. Tem que romper. Há nesse exato momento uma batalha espiritual sendo travada, porque essas entidades que se alimentavam dos seus pecados, elas não querem esse quebrantamento, elas não querem esse arrependimento, elas querem te manter cativas. São as mesmas entidades que dizem: pode ir na igreja, pode cantar glória a Deus, desde que depois você venha me alimentar, desde que depois você venha pecar, desde que você continue sendo meu escravo. Há uma batalha espiritual sendo travada nesse exato momento.
Começa a orar em línguas agora e começa a buscar Deus, para Deus te revestir de autoridade. Você tem que denunciar essa influência, você tem que reconhecer essa malignidade, para que ela possa ser confrontada. Peça para Deus te dar discernimento espiritual, peça para o Espírito Santo te mostrar quem você está enfrentando nessa hora, como essa luta tem que ser travada. Você tem armas, use essas armas, e a maior delas é a adoração. Porque quando você adora, Deus vem, e quando a presença de Deus vem, não há espírito imundo que consiga permanecer, que consiga ficar de pé. Sua presença de Deus pode te resgatar, sua presença de Deus pode te restaurar, só Ele pode te purificar, só Ele pode te fazer livre. Adore, igreja. Torre, barri, manda, sodiai, xerico, ribaramassou, bandereche de carabarabashe, biandanai. Rompe com essa maldição, quebra essa apostasia que se instalou na sua vida, que te fez transformado num cristão mundano. Escolhe um lado e fica nele. Vai! Eu não posso ficar. Chame por ele, chame por ele. Oh! Diante da tua glória. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Rompe em adoração, igreja, rompe. Glória, Senhor, sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Um segundo. Sabe quando a mudança acontece? Quando você faz essa declaração: Pai, eu estou no templo, eu tenho as palavras certas, só que a oferta nessa noite sou eu, o sacrifício nesse altar é a minha vida. Vem com o teu fogo e me consome. Dá ordem aos teus exércitos, Pai. Arcanjos de Deus, entrem em guerra. Arcanjos de Deus, entrem em guerra agora. Então se prostra, busca, se prostra. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em nós. Sou teu templo, teu sacrifício, teu sacrifício, eu sou teu. Tem pessoas que querem sair do lugar e vir para o altar. Vem! Sai do seu lugar, vem para o altar. É aqui que Ele vai te restaurar. É aqui que as coisas vão se fazer novas. É aqui que você vai encontrar força. Vem para o altar. Israel, caia fogo dos céus, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo dos céus, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo
consagre. Vai, me leva sobre Abanás. Deixa o encodeando em Massaia. Por terra agora toda apostasia. Todo espírito por trás dessa superficialidade está denunciado agora. Solta essas vidas. Solta essas vidas. Solta essas vidas. Em nome de Jesus. Mergulha, mergulha, mergulha na presença de Deus. Oreba sobe anda nemassas. Colhe pandorororo. Ele lava sobre anda nemanabassai. Oribara sobe anda namassas. Chede canta na massai. Chuide canta na massai. Bede canta na bralabará. Oribando ribasobe anda na. Jeová é Deus de guerra. Ele guerreia a tua causa. Ele guerreia a tua causa. Ele vai lutar a tua luta. Só adora. Só adora. Só adora. Restaura famílias. Restaura casamentos. Restaura lares. Restaura ministérios. Restaura os teus filhos. Restaura as tuas filhas. Todo o poder do engano está quebrado. O poder do engano está quebrado. Orebó deixou. Vem! Vem, 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 vem! Mais, cai fogo de Deus! Caia fogo! Caia fogo dos céus! Queima esse altar! Mostra pra esse povo que há Deus em Israel! Caia fogo dos céus! Fogo que consome o mal, fogo que consome o mal, fogo que consome o mal. Ei! Caia fogo dos céus, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. todo sofisma na tua mente. Você deixou de acreditar no que você acreditava. Satanás plantou sementes, sofismas na sua mente. E hoje você já aceita uma vida mundana. E hoje você já acredita que pode andar com Deus e ter prazeres desse mundo pecaminoso ao mesmo tempo. Deus está quebrando esses sofismas. Ele vai resgatar a tua santidade. Ele vai restaurar a tua aliança. Continua adorando, continua adorando. Deus está me mostrando pessoas que oravam em línguas, que tinham dons apurados. Você está tão frio que nem orar em línguas você ora mais, nem profetizar, nada. Deus já te usou em profecia, Deus já te usou em mistério, Deus já te usou para pregar o evangelho, mas você secou, você não tem nada para dar. Começa a orar em línguas agora. Abre os seus lábios e começa a orar em línguas agora. Começa a orar em línguas agora. Vai rompendo, vai rompendo. Toma uma posição. Briba, lava, sobe, abre, ai. Bede, canta, nabra, sabias. Não se sinta acusado, Ele te perdoou. Começa a orar em línguas agora. Começa a orar em línguas agora. Fala a Deus em mistério. Edifica teu espírito. Edifica teu espírito. Boribariba, sorianda, namachá. Oh, adora, 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 adora. Berecamba, namassá. Oh. Que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. Seu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Uma coisa te peço, Senhor, uma coisa eu te peço. Tua graça nos basta, tua graça. A tua graça é tudo que nós temos. Tua graça é tudo que temos. Uma coisa peço,
sempre, para sempre. Seu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas, Senhor. Clama! A igreja. Chame por Ele. Senhor, tua graça, Senhor, tua presença. Chame por Ele, declare. Tua graça é tudo que temos. Tua presença me sustenta. As irmãs declarem. As irmãs. Tua graça me basta. Os irmãos. As irmãs. Mais forte. Tua graça. Os irmãos. A igreja! Tua graça me basta, Senhor.
das lutas, diante das tentações, você vai declarar, diante das guerras, das tentações, das armadilhas colocadas por Satanás no seu caminho, diante da dor, diante do sofrimento, diante da perda, diante da frustração, da decepção, você vai declarar: Senhor, a tua graça me basta. A tua graça me basta, porque o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. A tua graça me basta. Tu és o meu sustento, tu és a minha fortaleza, tu és a minha rocha forte. Tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta, Tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta. Senhor, meu Orambaso joy cambia tutto cori bambaso. Jekian piecanto sote parambianto di cantiana machas. Filho meu, não temas, pois sou contigo. Doripanto suce cambia tachate anto soticai. Sou tua fortaleza, sou teu refúgio. Boripianto stoticante alla barrachai. Dei ordem aos meus anjos a teu respeito. Picante canto stosia blabachai, te digo, não temas, pois eu te preservo. Turicanto shedicanti e sedihan pianto shai. Boriamba cota shanti cantri canto suticai. Se creres, filho, boriam piantri cambaia sociaia. Oriblanto soi verás minha glória, bibianto e cambo sudie. Bricambia sedicanto e cobia habasha sodie. Biambico biandrica rokiai. Bibantui cantu su yambahob hantle carambianto chai. Filha brantui camtsui deixantiecaia stoticantri alabachas. Conheço tua dor, bicanti cantui. Borilambarabasai, escutei o teu clamor, Boriblantoshai, Becamtiambassoti antarachas. Acaso há ferida
aberta demais que não possa ser curada. Doriclori banto shui, doriclanto sabashai te digo, barianda soti cantarabashá, studiai, bacantui, cantui, bambiashá diandanai, porque crerdes, bordi cantorablashá triantoru, brorabarri cantosai, bibiante clambasai sobre ti, o de canto e sói, derramo de bálsamo e refrigério, te declaro curada, de sonti cambiandasai, te declaro justificada, de picanto e show, anto cambiande, bom de clobria babassa, te cantui, de bianto shai diandanas. Bioria cantui, dottori cambia satiante shai, bode clandorie candue, aia canto sodianda babianda da massaz. Igreja minha do reclobianto sui, ante cantia candria, deriando reclobriante cantena massai te digo, eis que faço coisas novas, boribranto e chute cantarabachar, este é o meu tempo, debrianto chute cantarabastai, eis que banto meu é o basta, dericlando ribai, banto supi cantoria, oxondo e banto e suitique, bebianto chute andanai, coloco diante de ti um caminho aplainado, bebianto reclobriando arabassai, te deu uma visão, crê nela, bebianto chodorio blablabachai, para que andes cambria blabachô de andanai, como igreja vencedora, como igreja triunfante, bebianto chatecantarabassai, bobianto te cobiandanachai, porque limpasses o teu coração, porque limpasses tua casa, bebianto chobianto sudei, te digo, boriclobianto suchi cantariba sotiandadai, meu espírito vem sobre ti, obianto suchi cantaramachai, alegra o teu coração, vivifica o teu espírito, o de cantui, shui, ai, tu, riban, sui, alori, candaramanabache, bibi canto soto te aleluia, aleluia, dorilanto shui bianda da soticai, aleluia, 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 tu é a glória, tu é a honra, Me ama. tu é Eu a sei que glória, Ele me Jesus. ama. Ele me ama. Tem ciúmes de mim. O teu amor é como um furacão e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Somos o teu povo. Somos sua herança e Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. E a
entendimento. O amor dele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Levanta a mão do seu irmão bem alto e declare comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Oremos juntos. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Levanta a tua mão direita bem alto. Que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus e a comunhão do Espírito Santo da promessa seja sobre cada um de vós, de agora para todo sempre até que Ele venha. Como servo e sacerdote do Deus vivo, eu abençoo a tua vida e profetizo um tempo novo, de coisas novas. A superficialidade ficou para trás. O teu mergulho profundo vai te transformar numa pessoa profunda. Vai haver profundidade na tua caminhada com Deus. Você vai se aprofundar no conhecimento de Deus. Você vai prosseguir no conhecimento de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te dê uma semana de vitórias, uma semana abençoada, uma semana de contrição, de meditação, de restauração. Porque quando você está restaurado espiritualmente, todas as outras áreas são restauradas. Vá debaixo dessa graça, em nome de Cristo Jesus. Amém. E amém, 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 amém. Glória a Deus. Abençoe a pessoa que estiver ao teu lado. Dê um abraço nela. Glorifique a Deus por essa vida. Glória a Deus.